Em 1962, Stan Lee e Steve Ditko revolucionaram a cultura nerd com um dos personagens mais conhecidos do mundo e que é impossível que você não conheça, o Homem-Aranha. Ter a sua estreia na Amazing número 15, onde nascia o Peter Parker e o Homem-Aranha. E esse personagem acabou sendo revolucionado tanto que acabou influenciando várias vezes muitas pessoas. E até mesmo para ele ser aceito, foi muito difícil para ser criado esse personagem. Então no vídeo de hoje eu irei explicar a origem do super-herói Homem-Aranha. E não, eu não estou falando de uma origem onde ele foi picado pela aranha e teve seus superpoderes. Não, eu vou criar como Stan Lee teve a ideia de criar esse personagem tão incrível que é conhecido hoje mundialmente. E obviamente aproveitando o hype de Spider-Man No Way Home. Então bora conhecer a origem desse personagem tão incrível. Então cheio de enrolação, vai Venom! O Homem-Aranha, o bom e o velho Homem-Aranha, um dos super-heróis mais conhecidos do mundo e que está praticamente em todas as plataformas que se imaginar, tanto em brinquedos, acessórios, quadrinhos, roupas e principalmente nos filmes. Esse personagem tão conhecido, criado pelo Stan Lee e desenhado pelo Steve Ditko, foi uma das coisas mais debatidas para ser criado o Homem-Aranha. Mas agora vamos falar como Stan Lee teve essa ideia de criar o Homem-Aranha. Como Stan Lee criou o Homem-Aranha. Stan Lee, em uma certa entrevista, ele acabou falando como ele teve a ideia de criar o super-herói Homem-Aranha. Ele falou, abre aspas, eu estava sentado tentando produzir alguma ideia de super-herói. Então eu acabei vendo uma mosca se arrastando pela parede. Então eu pensei, caramba, não seria legal se tivesse um herói que pudesse se movimentar pelas paredes? Como uma mosca? Depois de ter essa ideia de ter visto uma mosca, ele começou a aprofundar mais como ele queria que fosse o super-herói. E foi daí que ele começou a pensar no nome que podia ser o personagem. Então ele acabou falando, abre aspas, eu pensei em homem voador, mas eu não sou tão dramático o suficiente. Homem-inseto? Não. Fiz uma lista, então eu cheguei no resultado. Homem-Aranha. De certa forma, é um pouco mais adormentador e ainda mais impressionante. E uma das coisas que acaba sempre surpreendendo o Homem-Aranha, principalmente na área dos leitores, é obviamente a sua parte humanizada que ele acaba se transmitindo pelas HQs. O Homem-Aranha, no caso do Peter Parker, ele pode estar sendo criticado com vários problemas, seja no problema da sua faculdade, ou até mesmo pelo seu próprio chefe, que fica falando que aquele super-herói é uma ameaça, ainda mais na sua frente. Mas mesmo com esses tantos problemas na sua vida, ele sempre vai tentar achar um tempo para tentar pelo menos salvar alguém. Como Stan Lee queria que fosse o super-herói Homem-Aranha. Depois disso, obviamente, já ter criado o nome para o super-herói Homem-Aranha, ele queria como é que se fosse o personagem. Então ele acabou falando nessa mesma entrevista, abre aspas, queria que ele fosse um adolescente, um cara diferente, não um coadjuvante. Ele seria um super-herói, percebi que não deixaria ele muito bonito e nem tão bem sucedido com as garotas. Ele também não tem muito dinheiro e na verdade ele nem tem dinheiro suficiente. E é um órfão que vive com seus tios. Eu queria que a garotada se identificasse com ele. Você pessoalmente ouvindo essa ideia, você acha que é um pouco meio estranho de se ouvir. Porque naquela época era muito normal, principalmente quando você via aqueles filmes americanos, o nerd ser muito zoado para a escola, por ele ser talvez inteligente e também não ter muito sucesso com as garotas. Isso sim, era muito encaixado naquela época. Então o Stan Lee acabou pegando essa ideia, fazendo que a maioria daquelas pessoas nerds que eram zoadas, queria que ele colocasse nesse Homem-Aranha. E ele ainda afirmou nessa mesma entrevista que só porque ele era um super-herói que tem superpoderes, não significaria que ele também não teria muitos problemas. E quando ele iria mostrar a sua ideia do Homem-Aranha, já com toda a base feita para o seu diretor, ele, quando foi mostrar para o diretor, por incrível que pareça, esse diretor, ele acabou zoando demais a cara do Stan Lee. Ele achou a ideia praticamente horrível, porque naquela época era muito estranho de se pensar um cara que foi picado por uma aranha e começou a ter superpoderes. Ainda mais esse cara é um nerd que do nada vira um super-herói e quer salvar todo mundo. Ainda mais naquele tempo, já que naquele tempo a maioria dos heróis já eram adultos, como o Homem de Ferro, Capitão América e até mesmo o Batman e o Superman. Pessoas que já eram adultas. Então ele não acreditava de uma ideia que um cara adolescente começasse a ser um herói. Então ele acabou xingando esse projeto de mil maneiras. Mas aí então esse diretor acabou falando pro Stan Lee sair da sala. E a empresa que ele trabalhava na época estava falindo. Eles iriam publicar a sua última edição para fechar a empresa, já que a empresa estava falindo. Então, eles iriam publicar a sua última edição, a Amazing Fantasy, que seria Amazing Fantasy 15. Então Stan Lee falou, posso usar minha ideia, pelo menos para essa última HQ, já que não vai ser a nossa última? Ele falou que pode mostrar, porque ele sabia que não ia dar certo. Mas por incrível que pareça, quando Stan Lee estava na sua sala no próximo dia, o diretor veio até a sua sala correndo, muito desesperado, falando que a sua ideia foi um sucesso e que ainda mais mostrou um montão de cartas que os fãs gostaram da história e que queriam muito mais. E até mesmo hoje em dia, tendo criado essa história que é muito impressionante por sinal, por ter sido um cara que viu uma mosca dentro de uma parede e teve várias ideias de subnomes que poderia virar o Homem-Aranha e ainda sendo rejeitada a sua ideia e zoado ainda por conta disso. E no próximo dia, tendo que o mundo teve uma reviravolta, o mundo girou praticamente por Stan Lee. Hoje em dia, uma das coisas que é mais marcante para o Homem-Aranha e que se aprofunda em várias áreas
É a frase que o tio Ben fala, que sem dúvidas é a mais marcante e que pode resumir qualquer pessoa. Muitas pessoas hoje em dia se baseiam e vivem durante essa frase, que foi falada pelo tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Muitas pessoas hoje em dia, até mesmo no Brasil, e até mesmo pessoas de alto nível, utilizam essa frase como inspiração. Um belo exemplo foi o próprio Vitor Metaforando. Vitor Metaforando, ele já falou numa certa entrevista que quando ele começou o seu canal dar certo, e ainda mais ser investigador profissional, ele percebeu que ele tinha um grande peso. Então ele na hora lembrou da frase, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ou seja, por ele estar um cargo de sucesso agora, ele lembrou que agora ele tinha um grande poder. E agora ele tinha que assumir uma grande responsabilidade. E não é só isso. Essa frase pode se adaptar em várias áreas. Como, por exemplo, você se tivesse um filho. Se você tivesse um filho, querendo ter um filho, você agora vai ter uma grande responsabilidade. Pegando aquela criança e que no futuro ela seja um grande homem ou uma grande mulher. É incrível como o Super-Homem-Aranha pode nos afetar em várias áreas. Mas lembrando que essa aqui é a parte 1. Na parte 1 eu falei como o Homem-Aranha foi criado, qual foi a sua história por trás, como Stan Lee criou ele. No próximo ano vai vir um vídeo onde eu vou falar como ele pode influenciar na sua vida. Exatamente, não vou falar a origem, vou falar como ele pode influenciar na sua vida. Já nesse vídeo você já tem pelo menos um gostinho do que eu vou falar no próximo ano. Então muito obrigado por ter me acompanhado esse ano todo. Se você ficou até aqui me acompanhando, assistindo meus vídeos sobre o Homem-Aranha, muito obrigado, sou muito grato por você estar aqui até hoje comigo, até o final desse ano. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu te vejo então em 2022. Um beijo, um abraço, falou e feliz ano novo. Taking that crown from you. I ain't worried about you.